A paz do Senhor Jesus para todos. Estou aqui de novo. Estarei fazendo aí menção, né, da lição de número 5 da nossa revista Shekinah. Mas antes disso, eu já quero aqui parabenizar que no dia 3 de agosto é o dia que será lecionada, né, a lição de número 5 em todas as nossas congregações aí do Ministério de Guapimirim. Nesse dia 3 de agosto está aqui mencionado para nós que é o dia do presbítero. Você que é presbítero, está assistindo esse vídeo, né? Se sinta aí parabenizado em nome de Jesus. Quero aí mandar um abraço, um beijo para o presbítero Tiago, meu presbítero, meu esposo, né? Se sinta aí parabenizado em nome de Jesus. Então, a lição de número 5, que foi comentada pelo presbítero, é presbítero José de Assis, né? Parabéns pelo seu dia aí. Presbítero José de Assis, que comentou essa lição, a lição de número 5, que tem o título A Igreja em Samaria. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 12, que diz: Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. A verdade prática diz: a igreja atual precisa reconhecer a urgente necessidade de pregar o evangelho, assim como Filipe o fez em Samaria. A leitura bíblica em classe fica em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, os versos de 1 a 8. O que eu quero fazer menção aqui para vocês também é sobre qual versão, né, que a nossa revista Shekinah tem usado. Porque às vezes você lê, eu não leio a leitura bíblica em classe aqui com vocês, mas às vezes você lê em casa, né? Às vezes não, você tem que ler, e você vê que está um pouco diferente, né? Então a versão que eles usam é NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, de 2017. Então, se você tiver acesso, né, a essa versão, né, você leia nessa versão também, que é muito bom, tá? É de fácil entendimento, tem algumas palavras com mais facilidade de entendimento, tá bom? Então, essa aí é a versão que a nossa revista Shekinah tem usado aí nas leituras, na leitura bíblica em classe, tá bom? O objetivo geral é destacar a excelente aceitação do evangelho pelos samaritanos, nós lembrando que o título dessa lição aqui, a igreja em Samaria, tá bom? Então, a gente vai falar exclusivamente, né, nesse ponto aqui da lição 5, a gente vai se deter um pouco em Samaria, tá? A gente vai ver por que isso. Destacar a excelente aceitação do evangelho pelos samaritanos é o objetivo geral, mas os objetivos específicos, que sempre são 3, né? Um deles é esclarecer um dos movimentos pelo qual o evangelho chegou, esclarecer um dos motivos, pelo qual o evangelho chegou a Samaria, elucidar sobre a boa aceitação da palavra pelos samaritanos e enfatizar a grande visão missionária dos apóstolos que estavam em Jerusalém. Tá bom? Tem a introdução, não vou estar lendo aqui a introdução, mas no tópico 1, que vai falar sobre a perseguição em Jerusalém, é interessante isso, porque a igreja, quando ela começa aí, após Jesus ser ressurreto e ascender aos céus, a igreja começa uma caminhada, né? Jesus dá uma ordem, né, para eles, que eles fiquem em Jerusalém, que do alto seriam revestidos de poder. Nós vimos isso em outra lição. E o que acontece? Depois que esse evento todo acontece, né, a igreja começa a crescer, a igreja começa a se desenvolver. Os apóstolos ali, aqueles homens e mulheres que ouviram a palavra de Deus, começa ali a se desenvolver, vai aumentando o número de pessoas crendo ali, e podemos até dizer assim, né? Eu posso até me ousar a falar que com a autorização da parte de Deus começa-se uma perseguição, né? Não vou falar nem com a autorização, mas assim, Deus permitiu essa perseguição porque os apóstolos meio que
vou conjecturar aqui, meio que ficaram tão envolvidos com aquele crescimento ali em Jerusalém que se esqueceram do chamado que Jesus tinha dado, né? E que a ordem que Jesus tinha dado, que era pregar o evangelho a todas as gentes, né? E aí acontece a perseguição, a gente vê aí já Estevão sendo apedrejado, Saulo observando isso, né? O Paulo ainda observando, ainda não tinha tido um encontro com Cristo ali, observando o martírio ali de Estevão, né? E lembrando que a perseguição, ela sempre gera crescimento, né? E quando houve essa perseguição ali, menos os apóstolos, né? O capítulo 8 é bem claro sobre isso. Fala que Saulo consentia a morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Os apóstolos ficam, mas os outros irmãos em Cristo, eles se dispersam, tá? E aí, o crescimento vai só expandindo. Então, ali começa algo em Samaria. E aí, Filipe, que não é o Filipe apóstolo, a gente precisa entender isso, né? O presbítero José de Assis, ele deixa isso claro aqui no tópico 2, a gente vai ver, mas existe existe o Filipe apóstolo e existe o Filipe evangelista, o Filipe que foi um dos 7 ali escolhidos juntamente com Estevão para ser diácono, para servir a casa do Senhor, para servir as viúvas, lembram? Na lição passada, alguns gregos, né? Alguns helenistas, eles questionam que suas viúvas estão sendo desamparadas, e ali a igreja, ela levanta alguns homens para servir, né? E um deles é Estevão, e entre eles também está Filipe. E é este Filipe que nós estamos vendo aqui nesse momento. Não é o Filipe apóstolo, porque a Bíblia é clara e fala que os apóstolos não se dispersaram. Senão a Bíblia aqui estaria, né, em contradição. Falou que os apóstolos não se dispersaram e Filipe foi para Samaria, se dispersou para Samaria, seria um apóstolo. Então esse Filipe aqui é o Filipe evangelista, é o Filipe diácono, não é o Filipe apóstolo. E aí Filipe vai para Samaria. Mas lembrando que a semente em Samaria já foi plantada. Vocês lembram da mulher samaritana que teve o um encontro com Cristo? Aquele encontro maravilhoso, onde as pessoas não passavam, né, por Samaria, porque tinham que fazer aquele trajeto, eles davam a volta, mas Jesus fez questão de passar por Samaria, porque ele precisava ter um encontro com aquela mulher, porque agora a igreja viveria algo extraordinário através daquela mulher. O Senhor tem marcado encontros maravilhosos conosco para algo acontecer lá na frente que a gente nem imagina. Então a semente já tinha sido plantada pela vida daquela mulher. E quando há essa dispersão, e Filipe chega lá e outros também chegam lá em Samaria, quando começa a se pregar o evangelho é aceito, porque os samaritanos no início foram um pouco assim, resistentes à palavra de Deus. Mas após a conversão daquela mulher, após aquela semente lançada pela vida daquela mulher, a palavra de Deus já começou a ser aceita. E aí no tópico 2 aqui, que a gente vai ver, né? Samaria é uma cidade sedenta de Deus. A gente vai perceber que ali em Samaria, tá? Era um palco de idolatria. A gente percebe que a gente vai ver em algumas passagens da Bíblia pessoas de Samaria que estavam sendo possuídas, né, por demônios, muita idolatria. E a idolatria, ela traz uma escravidão para um povo. A gente percebe que Israel, ele até mencionado aqui, o presbítero José de Assis, ele até menciona aqui, uma das piores derrotas de Israel foi por causa da idolatria. Porque a idolatria, ela traz consigo, né, as opressões
as pessoas se tornam reféns do inimigo, do maligno, vamos dizer assim, né? Ficam totalmente desprovidas de Deus. A pessoa que vive na idolatria, ela vive totalmente desprovida de Deus. Porque Deus, ele não está em idolatria, né? Nós não idolatramos Deus, nós adoramos a Deus. Então, essa cidade, né, de Samaria, ela é aqui mencionada no nosso estudo como uma cidade muito envolvida com idolatria. E quando essa semente é lançada naquele lugar, essa semente do evangelho é lançada quando começa a transformação pela vida daquela mulher que encontrou com Jesus ali, todas essas barreiras, essas cadeias, essas correntes de idolatria, de opressão, de possessão, né, vão caindo por terra. A palavra de Deus diz que onde eles estavam, pregavam o evangelho, muitos demônios se manifestavam abandonando aquelas pessoas, porque o poder do evangelho foi pregado ali. O evangelho genuinamente foi pregado naquele lugar. E quantos não têm recebido esse chamado de pregar em lugares onde sempre foram rejeitados, né? Lugares onde sempre estiveram à margem da sociedade, que é ali onde Deus quer fazer grandes maravilhas, através da nossa vida, através da sua vida. Amém? E Filipe foi usado ali, né, para pregar a palavra em Samaria, e o povo começa a aceitar, né, não mais por causa, pelo motivo que muitos seguiam Jesus, né, pelos motivos da comida, né, não, mas sim, realmente eles estavam com fome e sede da palavra de Deus. Graças a Deus, né, que eles chegam nesse nível, e tão bom quando nós estamos sedentos e com fome da palavra de Deus, né? A gente recebe e a gente é transformado, né? E aquele povo começa a viver uma nova vida, uma vida em alegria. A alegria, ela precisa acompanhar o povo de Deus, né? A alegria é uma das características do povo de Deus. Pode estar passando o perrengue que for, pode estar passando a perseguição, a situação pior possível. A alegria, ela precisa estar dentro de mim, de você, dentro de nós, né? Porque a alegria que o evangelho traz pra gente não tem nada a ver com as circunstâncias. Ela tem a ver com a eternidade. Então, eu vivo uma alegria, essa alegria que o mundo não consegue entender em nós, é porque eu vivo nessa alegria não por uma euforia, por aquilo que está em volta de mim. Eu vivo essa alegria por causa do que me espera na eternidade. Não por só um momento, mas sim por toda a eternidade, que é uma eternidade com Deus, uma eternidade de glória com Deus. Amém? Então essa alegria passa a envolver os samaritanos. E aí no tópico 3, o extraordinário cuidado dos apóstolos, o que acontece? Samaria, assim como Jerusalém, Samaria começa a crescer também, começa a desenvolver. Filipe está lá, né? E os apóstolos que estão lá em Jerusalém, quando eles começam a perceber, quando eles recebem a notícia de que Samaria também estava se desenvolvendo, eles mandam mais 2 homens para reforçar lá, para ajudar, que é Pedro, se eu não me engano, e João. Pedro e João vão lá para dar suporte a esse crescimento. A gente precisa entender que quanto a esse contexto religioso, social, cultural, ainda estava um pouco confuso, as pessoas ainda estavam um pouco confusas quanto a isso. Isso tudo era uma novidade. E aí, esses homens vão para lá para dar esse reforço a Filipe, e Filipe entende, tá? O comentarista ressalta aqui, acho muito interessante o que o comentarista fala aqui, ele fala que Filipe, ele entendeu, compreendeu, e ele não se sentiu menosprezado. Né? Quantas vezes alguém pode receber um reforço, né, de outras pessoas e entender isso como que está diminuindo, que está menosprezando, e não é isso. Né? A gente precisa entender que quando há uma cooperação mútua, a obra de Deus, ela sempre desenvolve. Sempre há lugar para mais um. Todos são importantes na obra do Senhor.
até aquele que faz uma mínima coisa, porque às vezes aquela mínima coisa que aquela pessoa faz, eu não sei fazer. É mínimo, é pequeno, é pouco, sim, mas eu não sei fazer. E aquele sabe. Então, eu preciso entender que todos são importantes. E Filipe entendeu isso, né? E recebeu ali os irmãos Pedro e João para ali ajudá-lo ali nessa grande missão, né? E depois a gente vê ali um episódio de Pedro, né? Que um homem chamado Simão, ele ali usado pelo inimigo, usado por Satanás, ele enganava as pessoas e ele ali é convertido, né? Ele ouve a palavra de Deus, ele é convencido pelo Espírito Santo de Deus, mas quando ele vê a potência que é o evangelho de Deus na vida de um homem, ele quer lucrar com isso, ele quer comprar, né? E ele entende que as pessoas podem lucrar com isso. E ali Pedro dá uma chamada nele, repreende ele, né? A gente precisa entender que aquilo que Deus te deu, o dom que Deus te deu, o chamado ao qual o Senhor tem feito e tem desenvolvido na sua vida, não é para benefício seu. Não é para você lucrar. Longe de mim aqui, eu não estou dizendo que você não deva vender seus livros. Você escreve um livro, você que é escritor, né, autor, você escreve um livro sobre a obra de Deus e você, né, vende aí seu livro, seu ganha-pão. Não estou falando disso, mas tem pessoas que querem ver lucro em tudo, né? E a gente precisa entender que o Senhor tem nos chamado, não é para isso, né? A obra de Deus não é para ser aí poupança financeira para ninguém, mas que nós possamos entender que nós vivemos um chamado e o Senhor tem contado conosco, e assim como foi em Samaria, que possa ser onde nós estamos, que possa haver crescimento através da palavra de Deus e que você possa ficar com Deus. Não falte a BD, né, neste domingo, né? Assista a aula, leia a sua revista, anote suas questões. Se você que não segue esse canal, me siga nesse canal, se inscreva, compartilhe, comente, para que a obra de Deus possa estar sempre em crescimento, em nome de Jesus.